Olá, queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum e o evangelho que nos é proposto para hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. No evangelho de hoje, nos mostra Jesus falando 3 vezes a seus discípulos, que foram escolhidos por ele, como meditávamos semana passada, e serão enviados por ele em missão. Não tenham medo. É a frase que Jesus repete 3 vezes no texto de hoje. Nesse sentido, Jesus quer nos libertar de nossos medos. Ele se incomodava, de uma certa maneira, se afligia ao ver as pessoas aterrorizadas pelos poderes opressores, intimidadas pelas ameaças dos mestres religiosos, distanciadas de Deus pelo medo de um Deus que poderia castigá-los, culpabilizadas por sua pouca fidelidade à pesada lei. Do coração de Jesus, cheio de Deus, só podia brotar um desejo: não tenham medo. São palavras que precisam ser repetidas hoje a nós, seus seguidores. O medo se apodera de nós quando em nosso coração cresce a desconfiança, a insegurança ou a falta de liberdade interior. Pessoas que não são livres, geralmente, são pessoas medrosas. Por isso, Jesus dedicou-se, antes de tudo, a despertar a confiança no coração das pessoas. Sua fé profunda e simples era contagiosa. Se Deus cuida com tanta ternura dos pardais do campo, como não vai cuidar de nós? Para Deus somos mais importantes e queridos do que todos os pássaros do céu, do que todos os animais da terra. Com que força Jesus falava a cada enfermo: tenha fé, Deus não se esqueceu de ti. Com que alegria se despedia quando podia vê-los curados. Vai em paz, vive bem, não voltes a pecar. Seu grande desejo era que as pessoas vivessem em paz, sem medo e sem angústias. Se Jesus nos convida a não ter medo, não é porque nos prometa um caminho de rosas. Ele mesmo também teve os seus medos. Não se trata de confiar em que não nos acontecerá nada desagradável. Ou se algo mal nos acontece, alguém nos livrará desse mal. Trata-se de uma segurança que permanece intacta em meio às dificuldades.
sabendo que os contratempos não podem atrofiar nosso ser essencial. Deus não é a garantia de que tudo irá bem, mas é a segurança de que Ele estará aí presente em qualquer situação que estivermos envolvidos. No atual momento, toda a humanidade está atravessada por um terrível medo. O medo da contaminação pelo Covid-19. Mas os grandes medos não aparecem com frequência. São os pequenos medos que surgem dos encontros diários com a realidade que roubam da pessoa a sua vitalidade e seu dinamismo. O medo inibe o pensamento, impede a concentração e é, portanto, muito responsável por se fazer as coisas de modo medíocre, sem valor, abaixo das possibilidades e contra as próprias expectativas. O medo nos paralisa. São muitos os medos que fazem as pessoas sofrerem. O medo causa dano, causa doença. Onde cresce o medo, perde-se Deus de vista e se afoga a bondade que há no coração das pessoas. A vida se apaga, a alegria desaparece. Uma comunidade de seguidores de Jesus deve ser, antes de muitas outras coisas, um lugar onde as pessoas se libertem de seus medos e aprendam a viver confiando em Deus. Uma comunidade onde se possa respirar uma paz contagiosa e viver uma amizade entranhável que tornam possível escutar o apelo de Jesus. Não tenham medo. Sem a superação cotidiana desse medo, nossa missão estará comprometida. Perderá sua força inovadora, garantida pela novidade do projeto de Deus. O compromisso com o reino requer de todos uma forte dose de coragem e uma alma ágil, animada e vivificada pelo sabor da aventura e da novidade. Nada de medo nesta terra sobre a qual Jesus pisou e nos corações que ele visita diariamente. O velho medo não vigora, onde os olhos se abrem para a suprema realidade do mundo como coração de Deus e da vida como um presente dele. Nos perguntemos: quais são os nossos medos? Quais medos estão nos paralisando? Vencido o medo, nós nos tornaremos autênticos, criativos e audazes seguidores de Jesus. Como dizia Guimarães Rosa, viver é muito perigoso, mas é um perigo que vale a pena.